Olá, eu sou o Oblitai e hoje nós vamos falar sobre mais uma das distinções de Tormenta 20. Temos a meta aqui no canal de falar sobre todas elas, tem uma playlist na descrição já bem bacana com várias. E hoje, para comemorar aí o mês do horror aqui no canal, né, o mês do Halloween, nós vamos falar sobre o Mutagenista, uma distinção que eu ainda... Cara, eu queria muito testar. Fiquei muito tentado em fazer uma ficha aqui com um mutagenista, juntar ali com uma classe variante como o alquimista, por exemplo, eu acho que faria muito sentido aqui e ver, porque na minha cabeça ela tem o potencial de ser muito poderoso, tá? Tem o potencial de ser algo realmente grande, mas eu queria muito testar. Vamos nessa, se vocês quiserem, comenta aí, se inscrevem no canal, comentem que vocês querem um teste realmente com essa distinção, que eu tô pensando em trazer aqui pro canal, viu? Vamos lá, eu vou falar tudo pra você, hype o vídeo também, isso ajuda demais, compartilhe com seus amigos e vamos nessa falar sobre o mutagenista. Olha só, a história dessa distinção é o seguinte, tá? Vocês provavelmente não sabiam, mas em Arton já existiu ali um império reptiliano. Pois é, nem Arton foge dos reptilianos. E muito tempo atrás, onde hoje é o Deserto da Perdição, o famoso Halaktur, sei lá como é que se pronuncia, existia um império reptiliano chamado de Zarkas. E obviamente, pelo próprio nome, já dá pra vocês terem uma base que ele tem sim relações fortes com Zaz, tá bom? E o legal é o seguinte, né, que agora isso tá voltando, então no Deserto da Perdição, que é um cenário que a lore do Tormenta 20 tá se encaminhando realmente para fazer mais conteúdos, eles estão fazendo sítios arqueológicos, escavações e etc, e acabaram descobrindo sobre esse império reptiliano que existe lá. Dizem que, né, na verdade, a Terra, sugar a energia da Terra, que era o grande poder daquele povo, foi o que acabou com eles. Afinal de contas, foi isso que fez se tornar um deserto, né? O deserto da perdição. E Zarkas foi destruída completamente. Mas os experimentos estão voltando. Junto com essas expedições de arqueologia, eles acabaram descobrindo ali nas ruínas essa alquimia misteriosa corporal dos mutagenistas, que é o que dá origem à distinção. Então a origem desses poderes vem diretamente de lá, diretamente desse antigo império reptiliano, que parece ser realmente algo grande, algo que tá vindo, né? Esse é um forte indício de coisas que vêm na lore, no futuro da lore de Tormenta 20 e que me deixam muito animado, tá? Então o mutagenista, ele é basicamente essa pessoa que pratica essa ciência desconhecida, vinda aí do Império Reptiliano. Ele busca essas origens, ele traduz runas antigas, ele faz experimentos e sempre utilizando o próprio corpo, o que é algo minimamente problemático, né? Vocês imaginam. E, cara, na minha cabeça já vem várias ideias de campanhas, de coisas assim, de expedições pra lá, muito massa esses contextos que as distinções trazem, né, por conta disso. Então, basicamente, ele fala o seguinte, olha, ao utilizar antigas formas desse Império Reptiliano, você consegue ali fazer poções que são específicas, são as poções mutagenísticas. Elas têm poderes mágicos, ela tem um conhecimento ali só dela, e que os mutagenistas relutam muito em compartilhar. Lembra que eu falei que Zaz tinha alguma origem ali naquilo? Então, eles dão a entender que, como Zaz é aquele deus do conhecimento oculto, esses mutagênicos, essas fórmulas, também fazem parte ali de Zaz. Ele que deu essa dádiva, talvez, àquele povo, e por isso você não vai encontrar pessoas compartilhando conhecimento sobre isso, e muito menos pessoas compartilhando as suas mutações, esses mutagênicos, porque eles são únicos. Você só pode beber aquele que você mesmo fez, aquele que você mesmo entendeu. Isso é algo muito importante, né? O outro detalhe é que esses mutagênicos, eles são muito viciantes. Dizem que você, depois que usa aquilo, você vai querer sempre procurar por mais, como se fosse uma droga, né, ali realmente. Ele fala que o mutagenista é o guardião de um segredo, um dos únicos herdeiros de uma civilização desconhecida, e que essa noção, né, de você ter um conhecimento que ninguém mais tem, ela, além de ser muito atraente, ela é maléfica, né? Ela acaba te prejudicando de um certo modo, mas isso é o que faz parte da distinção, né? Isso é muito legal, né? Que ele fala sobre Zaz e o deus do conhecimento oculto que eu mencionei com vocês. Dentro da admissão, né? Como que você se torna um mutagenista? Primeiro ele fala que você precisa fazer uma expedição lá pro deserto da expedição, lá nesses sítios arqueológicos, e você mesmo estudar sobre o Império Reptiliano. Por isso que eu falei que isso só já dá uma campanha, né? Muito legal. Só essa distinção já proporciona você recrutando pessoas ali por uma grande campanha, né, para um grande experimento, e vocês fazem essa expedição lá pro Deserto da Perdição, começam a investigar e tudo mais. Então você precisa ir para lá, esse é o primeiro passo. Depois disso, e o grande problema é que você precisa encontrar resquícios, né, desses mutagênicos dentro das ruínas, porque não são todas elas que possuem
toda ruína reptiliana que possui esse mutagênico. Você vai ter que caçar, você realmente vai ter que encontrar aquilo. E ele diz que, olha, você mesmo tem que fazer isso, tá? Essas tabuletas, elas não podem ser, você não pode contratar alguém para buscar elas para vocês. E isso, quando foi feito, deu muito errado. Então ele meio que impõe uma obrigação de você pessoalmente ir atrás desse material todo, enfim. Depois que você conseguiu fazer isso, você conseguiu ir até o deserto da perdição e encontrou uma tabuleta antiga dos reptilianos, vem a parte de você traduzir e entender o seu conteúdo, que vai efetivamente ensinar você a fazer aquelas poções e tudo mais. Isso é muito complicado porque ele diz que a língua desses reptilianos ela foi perdida há muito tempo e não existe um dicionário que você pode traduzir. Você vai ter que fazer todo um estudo ali, você vai ter que fazer todo um roleplay de dedicação, um projeto de pesquisa. Ele fala que nem magias funcionam a traduzir, então você vai ter que fazer algo além, né? Numa campanha de RPG, eu faria esse pessoal buscando esse conhecimento oculto com sazanitas, ou indo atrás de clérigos de Tanató para decifrar mais e ajudar como parte do processo. Dá pra fazer muita coisa legal aqui, umas coisas muito interessantes. E aí, ele fala que mesmo que você encontre poções já prontas ou textos decifrados, cara, não adianta, tá? Você tem que fazer tudo isso por conta própria, você mesmo tem que entender o conceito da coisa, senão não funciona, tá? Não funciona. Depois que você conseguiu decifrar essas tabuletas antigas aí, você precisa fazer o seu próprio mutagênico, o seu primeiro mutagênico. Ele fala que isso tudo, além de um laboratório alquímico, você precisa colocar partes próprias de você mesmo. Sangue, saliva, pensamentos, talvez até sua alma. Dizem que é normal que nesse preparo do mutagênico, a pessoa se isole e ela acaba nem tendo a memória do que ela fez ali para conseguir aquele mutagênico. Como se você fizesse uma espécie de pacto com algo mais sombrio e obscuro. Tá vendo porque isso tá no meio do horror? Faz todo sentido, né? E aí, depois que você tá pronto, depois que você consegue fazer o danoninho, chegou a hora de você beber e lidar com as consequências. Essas consequências envolvem aí morte, no melhor dos casos, e uma vida torturante, no melhor deles. No pior deles, né? Mas, uma vez que você conseguiu passar por essas etapas todas, você consegue virar um mutagenista e ganha a marca da distinção chamada Preparação Corporal. Nela você recebe mais 2 em fortitude e o ofício alquimista. Por isso que eu falo, né? Eu acho que a distinção em si, ela é difícil de se conseguir, né? A parte da admissão, ela é complexa, mas ela é muito criativa. Ela como eu falei, dá para desencadear uma campanha inteira só em volta disso. E uma combinação com a classe alquimista que saiu agora, já tem vídeo no canal, a classe variante do inventor, eu acho que ficaria algo grande, algo bem interessante mesmo, tô tentado a fazer. Depois nós temos aqui os poderes das distinções, vamos lá. Ele tem aqui embaixo explicando como que os mutagênicos funcionam, eu vou falar pra vocês, mas vamos dar uma olhada neles aqui, tá? Então, ele fala pra gente que, pra gente entender os poderes da distinção, tem 3 tipos de mutagênicos diferentes. Os tonificantes, os energizantes e os despersonalizantes. Os tonificantes, eles são aqueles mais baratos e basicamente ele fornece mais um em um atributo específico. Então, mais um de força, mais um de inteligência e etc. Isso não vai aumentar o seu PV, PM, não vai te dar perícia, ele é simplesmente para você utilizar ali naquele momento e te dar um bônus. Então, em força você vai ter mais ataque, você vai ter mais os desdobramentos daquilo, mas você não tem perícia adicional por ganhar mais um de intelecto, por exemplo, tá? Isso não acontece. E ele tem esse poder aqui do exaurir, né? O exaurir, ele vem com um efeito da distinção também, mas basicamente o exaurir é quando você gasta uma ação livre para forçar o mutagênico. Em regra, esses mutagênicos, eles duram um dia inteiro. Você fica com ele pelo dia inteiro no seu corpo. Se você utiliza aqui o exaurir com ação livre, o efeito dele aumenta, é como se você ganhasse um bônus, um nitro, né? Tipo um nitro. Você ganha um bônus, mas ele no final da cena ele termina. Então você só vai conseguir utilizar no combate ali, e meio que tá tudo bem, né? Meio que faz parte. Então se você exaure o tonificante, esse bônus aumenta em mais 1. Ou seja, você vai ter mais 2 de um atributo. Muito forte, né? Você ter mais 2 de um atributo já por si só, já é muito forte. Nós temos também o energizante, né? O que é o mutagênico energizante? Ele faz com que você consiga lançar uma magia arcana de primeiro círculo com atributo-chave Constituição, como se você fosse um arcanista. E aí é aquele mesmo lance do inventor, né? Não é como se você aprendesse a lançar magia do nada. É como se você tivesse uma mutação no seu corpo que te permite soltar um efeito que se assemelha àquela magia, né? Você tem todo um efeito narrativo diferente do que a magia em si, tá? Então ele fala ali, não é uma habilidade mágica por si só. Quando você usa exaurir, que é o que nós acabamos de falar lá, de forçar um pouco a habilidade, o custo da magia diminui em 1 ali PM, tá? Em menos 1 do que você for utilizar, o que é bem útil. E depois nós temos ali o mais interessante e o mais caro deles, que é o despersonalizante. Ele faz com que você tenha uma habilidade de uma raça específica, que não a sua. Então você pode modificar o seu corpo para ter habilidades de outra raça. Muito útil em diversas situações,
principalmente se a gente levar em consideração as raças lá do Ameaças de Arton. A gente já falou sobre todas as raças aqui no canal, tem a playlist na descrição, isso aumenta o seu leque, cara, quase que infinitamente, tá? Aqui ele fala que você então vai ter um poder de uma raça específica, e se você exaurir, que é o nitro que nós comentamos, você ainda recebe um atributo em que a raça tenha um modificador positivo. Você ganha aquilo. Se você somar, né, tem um poder na distinção, a gente vai ver que você pode utilizar 2 mutagênicos ao mesmo tempo. Se você pega ali um tonificante exaurido, que te dá mais 2 no atributo, e o despersonalizante, que dá um poder da raça em um atributo, você consegue ficar mais 3 num atributo, né? Muito forte isso, para um combate é roubadíssimo. Roubadíssimo. Então basicamente é esse, tá? Como que funcionam esses 3 tipos de mutagênico? Eles respeitam algumas regras. Quais são as regras? A primeira é essa do exaurir, que a gente já conversou aqui, você pode forçar eles no seu corpo. A segunda deles aqui é sobre a fabricação, né? Ele fala que você mesmo tem que fabricar, não tem como você fabricar para outra pessoa, é algo individual. E aí, ele fala que não funciona também se for imune a efeitos de metabolismo. Então tem algumas raças, né, como os constructos aí, que são imunes e tal, então não vai dar certo também. Para você fabricar um desses mutagênicos que eu comentei ali, tonificante, energizante, despersonalizante, você tem que seguir a regra de fabricação de preparados. Então por isso que eu falei que o alquimista eu acho que casaria muito bem aqui, né? O preço desse mutagênico tá lá escrito, né? Então 60 tibares, 90 e 150 tibares. E aí você precisa ter o poder fabricar mutagênico, que é o primeiro poder aqui da distinção. Vamos dar uma olhada? Ele fala assim, olha, que você pode usar fabricar e usar tonificante, que é o primeiro ali dos mutagênicos, e para cada outros 2 poderes da distinção você pode fabricar e usar energizante e despersonalizante. Então perceba que logo quando você começa a avançar na distinção, você só vai ter um mutagênico disponível, que é o tonificante que a gente comentou. Os outros você precisa agregar poderes da distinção para fazer a coisa funcionar, então isso é bem importante ter em mente, né? Esse aqui praticamente, esse primeiro poder da distinção, ele é fundamental para você fazer qualquer coisa aí, né? Para você seguir qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, ele fala pra gente que, além disso, né, para ativar, você precisa gastar uma ação padrão. Tem poder na distinção que vai melhorar isso? Tem. Então, em regra, você gasta uma ação padrão para ingerir um mutagênico e o efeito dele dura 1 dia. E o máximo que você pode ter ativo é igual ao seu total de poderes da distinção. Então, se você tiver todos os poderes da distinção, você consegue aumentar esses poderes ativos aí para ter mais, tá? Se você ingere outro antes do dia acabar, o efeito do antigo termina e só vale o novo que você tomou, tá? Isso é bem interessante. Depois disso nós temos, vamos falar aqui já da ação padrão, né? Ele fala que da ingestão rápida, é o segundo poder da distinção. Ele fala que uma vez por rodada você pode ingerir uma poção ou preparo como uma ação livre. Então perde aqui essa necessidade de você gastar uma ação padrão. Com esse poder daqui da distinção você toma como uma ação livre. Show de bola, praticamente fundamental também para você não perder seu turno, para você ganhar tempo, entre várias outras coisas. Depois ele fala aqui do Biochoque, né? O Biochoque, galera, é a consequência de você usar esses mutagênicos. Então quando você ingere um mutagênico, você tem que fazer um teste de fortitude. A CD dele vai ser 10 mais 5 por teste adicional no mesmo dia. Não é uma CD alta. Dá pra você pegar ali bônus em fortitude pra superar isso tranquilamente. O segredo é você maneirar no tanto de ingestão no mesmo dia que você vai fazer. Mas conhecendo assim a prática do Tormenta 20, o normal é você tomar uns 2, 3 no mesmo dia, no máximo, né, pra ter todos os bônus ali. Bom, se você falha nesse teste de fortitude, o que é difícil, você sofre um Bioshock estágio 1, Biochoque estágio 1. E a cada falha você tem um estágio adicional que pode chegar na morte. Olha só, o estágio 1 fala que você fica na condição enjoado. Até aí, tranquilo, tudo bem. O estágio 2, que é quando você falha 2 vezes, ele não funciona, e aí já é um grande problema, e você perde 1 de 12 pontos de vida. Aí já fica sério. No estágio 3, além do mutagênico não funcionar e você perder vida, você também fica confuso e em fúria, como se fosse um bárbaro, enquanto estiver confuso. Já não vale mais a pena. Se você falhou 3 vezes no teste de fortitude, esquece, já não usa mais. No quarto estágio, seu corpo ele sofre mutações desordenadas por 1 de 4 rodadas, e você morre, meu amigo, morre. Então, saiba respeitar os seus limites. Não faça além ali do que você pode, tá? Além disso, outra regra do mutagênico é a sobrecarga. Ele fala que quando você ingere um mutagênico acima do seu limite, a gente viu ali, né, o tanto de limite que você pode ter dos mutagênicos. Quando você faz algo que vai acima disso, tá? Você sobrecarrega o seu corpo para manter os efeitos. Você basicamente vai ter que fazer um novo teste de Bioshock, esse testezinho aí de fortitude que a gente comentou, e se passar você não perde o efeito anterior, então você conseguiria acumular os 2 efeitos sem ter poderes da distinção, mas existem poderes da distinção, a gente vai ver, que te ajudam nisso também. Se você falhar, além do efeito aqui do Bioshock, do estágio, você perde todos os efeitos sobrecarregados, e o seu limite de efeitos de sobrecarga é igual ao seu limite de mutagênico.
Então, tome muito cuidado, né? A sobrecarga ela é perigosíssima. É recomendado que você espere pegar o poder na distinção para ajudar isso. Qual o poder da distinção? Ajuda isso. O próximo aqui que a gente vai ver, que é o mutagenia adicional. Ele fala que o seu limite de mutagênicos ativos aumenta em 1. Então você já consegue naturalmente ter mais um ali. Sobrecarregar para ter mais pode ser um pouco perigoso, né? Perigoso, tá? Depois a gente tem aqui o potencializar mutagênico. Ele fala que o efeito básico do mutagênico se transforma no efeito exaurir. Ou seja, você vai ter o efeito exaurir, que é aquele nitro que a gente comentou no início do vídeo. No início não, né? No meio do vídeo. Você vai ter o efeito de exaurir como se fosse o efeito padrão. E ele vai durar pelo dia inteiro. Então é bem interessante esse poder também. E por último, você tem o organismo reagente. Ele fala que quando você ingere esse preparado alquímico, se ele fornece bônus em perícia, a gente tem aqui os que fornecem bônus em perícia, esse bônus aumenta em mais 1. E se ele fornecer pontos de vida ou pontos de mana temporário, esse efeito também aumenta em mais 1 por dado. E para cada 2 poderes da distinção, esse efeito aumenta em 1. Isso aqui eu não sei se é tão importante assim. Eu acho que os outros 4 ali são mais interessantes, mas ainda assim tá valendo pegar tudo, né? Eu acho que valeria a pena pegar tudo aqui nesse caso. Depois a gente tem aqui a questão do uso exclusivo, que o mutagênico, se ele for ingerido por outra pessoa que não quem fabricou, ele não tem efeito e ainda causa 2d12 pontos de vida por veneno. Então, perigosíssimo, ele é um negócio bem pessoal mesmo, só você pode usar, só você pode fazer. E aí, gostou? É um pouco complexo, eu sei, né? Envolve algumas regras ali de um mutagênico que você vai ter que decorar pra jogar com ela, não tem muito o que fazer, mas eu acho que tem um potencial muito grande, tá? Muito grande. Comentem aqui o que vocês acharam, eu quero muito saber. Se puder, vire membro do canal, tá? Clica no botão aqui embaixo, seja membro. Por apenas R$3 por mês você vira membro do canal, ajuda muito o canal a continuar existindo. E lá no Seja Membro, quando você clica no botão, tem um vídeo explicativo te falando todos os níveis de apoio e as recompensas que você recebe por cada nível, tá? Muito obrigado a todos os membros, vocês são demais. Se inscreva no canal, deixa um like, um abraço e tchau, até a próxima, valeu!